Olá, boa tarde. Eu sou a Camille, tenho 16 anos e sou estudante do terceiro ano do Colégio Estadual Padre Sigismundo. Hoje iremos entrevistar uma pessoa que fez parte e ainda faz da história do nosso município. Irmã Eliana, por favor, se apresente para nós. Então, boa tarde, tá? Meu nome é Irmã Eliana Sartori Diniz, tenho 66 anos, bastante vivido, 45 já de vida religiosa, que eu sirvo a Deus através dos meus irmãos, né? Das crianças e dos adolescentes. Trabalhei muito tempo em Brasília, também com criança e adolescentes. Lá eu tinha mais de 600 crianças e adolescentes, né? Então, sempre nesse trabalho, visando o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Sou natural de Jacarezinho, norte do Paraná. Uma pergunta que eu acho que muita gente se questiona quando entra na cidade, fica sabendo, ou até mesmo moradores daqui, é como e por que foi fundado o Projeto Gente? Então, o Projeto Gente, ele foi fundado em 1993, ali com o Padre Jair e a Irmã Madalena. Por que o motivo? Havia muitas crianças na rua pedindo, né? Havia muitas adolescentes também se prostituindo, então era uma pobreza extrema aqui em Quedas do Iguaçu. Então eles começaram a fazer esse trabalho ali na paróquia Imaculado Coração de Maria, onde eles começaram a atender as primeiras crianças e os primeiros adolescentes, né? Depois de um tempo, né, o projeto ficou algum tempo parado, e daí quando eu vim para cá, eu vim aqui no dia 17 de fevereiro de 1997, que eu estou trabalhando com a criança e o adolescente aqui no Projeto Gente. Mas o objetivo do Projeto Gente foi realmente tirar as crianças e adolescentes da rua que viviam pedindo na frente dos mercados, até sendo um risco também para as pessoas que iam comprar no mercado. Teve alguma coisa que tocou o coração da senhora para ele ser... que a senhora, pegou e decidiu, não, eu quero levar isso para frente, eu quero continuar isso, eu quero dar continuidade? Sim, ele mudou, o projeto ele passou aqui a começou a funcionar aqui na Casa das Irmãs, sabe? E tinha outra irmã, daí ela foi embora, e quando eu cheguei aqui, nós só era só apenas meninas. Eram 10 meninas, atendiam as meninas na segunda tarde, na quarta tarde e na sexta tarde. E eu, quando comecei a atender essas meninas, eu vi a necessidade, né? Primeiro eu vi a necessidade de dar o almoço para elas, porque elas só tinham lanche. Então, elas iam para as atividades, mas elas ficavam perguntando que hora que é o lanche, que hora que é o lanche, né? Então eu vi a necessidade de, antes dela irem para as atividades, para que tivesse o almoço para essas meninas. E vendo a necessidade e fazendo visita com essas meninas na Vila Dias, na Entre Vilas ali, eu vi a necessidade de atender mais crianças, e foi aumentando. Daí eu não atendia mais 3 vezes por semana, mas eu atendia todos os dias essas crianças e adolescentes, e dava também, tinha o período da manhã e o período da tarde. Então nós começamos a atender já 70 crianças nesse espaço. Era um espaço bem pequeno, mas com a ajuda de toda a comunidade, nós fomos fazendo banheiros, nós fomos arrumando mais salas
né? Eu até é meio engraçado, onde funcionava um galinheiro, onde funcionava uma floricultura, eu fiz 2 salas de aula, né? Então foi bem interessante a ansiedade de atender essas nossas crianças que precisavam muito, elas precisavam muito de alimento, sabe? Precisavam muito de carinho, precisavam muito de um banho, sabe? Então elas vinham para cá, tinha criança que nós, antes de atender, nós tínhamos que dar um banho. Então nós tínhamos o dia da higiene e tem uma graça muito grande, porque eu sempre tive pessoas para me ajudar. E nós tínhamos muitos voluntários. Nós começamos com voluntários, sabe? Depois a Marlene, né, como era da assistência social, ela deu os professores para mim, deu cozinheira, e foi me ajudando bastante aqui no Projeto Gente, sabe? E daí foi o momento assim que o Projeto Gente foi crescendo, sabe? Com aquela vontade de estar sempre atendendo mais crianças. Chegou o momento que nós estávamos já atendendo 130 crianças, só nesse espaço, né? Só nesse espaço. E nós fomos vendo que precisávamos ter mais salas, mais oficinas diferentes para atender essas crianças e adolescentes. E foi que aconteceu que eu reuni os empresários e pedi para eles ajuda para construir um espaço para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Infelizmente, alguns empresários disseram: irmã, isso daqui é muito impossível, vai ser muito difícil para a senhora. Mas com fé em Deus nós construímos. Com o passar dos anos, a senhora sempre teve a facilidade para lidar com as crianças ou foi algo que você aprendeu? Olha, tem muitas crianças que são difíceis, né? Porque as crianças, elas não recebem o carinho devido na sua casa, elas não recebem o amor que lhe deve ser dedicado a ela, né? Então essas crianças, elas têm assim elas ficam longe da gente, mas quando nós vamos nos relacionando, quando nós vamos abraçando, quando nós vamos mostrando os nossos gestos de carinho, essas crianças vêm. Hoje é bem diferente. Hoje as nossas crianças chegam, abraçam, beijam, pedem benção, né? Então isso é muito gratificante, né? Muito gratificante assim para nós. Então, e tudo que nós a gente conquistou aqui dentro do projeto foi com muita fé e com muita oração. Porque no início eu falava para nossas meninas: vamos rezar, meninas, vamos rezar. E nós rezávamos e as coisas aconteciam. E chegava pessoas para nos ajudar. Se o seu eu de, por exemplo, 20, 30 anos atrás, chegasse para a senhora hoje e perguntasse: oi, irmã Eliana, tudo bem? As coisas estão do jeito que você desejava? O que a senhora responderia? Nossa, foi uma conquista sofrida, mas conseguimos. Foi sonho de ter um refeitório, de ter uma cozinha. Desculpa. Vai virar uma. Sabe? Então foi uma conquista. Minhas crianças
elas eram bastante para se alimentar, porque daí nós já estávamos quase atendendo 300 crianças, né, num espaço pequeno, não tínhamos um refeitório. Conseguimos construir aquele prédio, né, o primeiro prédio nosso, primeiras salas de oficinas, e como nós não tínhamos ainda uma cozinha, não tínhamos um refeitório, porque aqui tudo aqui era um depósito das irmãs, era a garagem das irmãs, então nós fomos mudando, e as crianças com os pratinhos delas comendo na mão, com os pratinhos delas na mão, veio nos visitar a mulher do governador Roberto Richa, e ela, a Fernanda Richa, né, e ela viu, né, toda aquelas crianças com os pratinhos na mão. Irmã, que a senhora precisa de um refeitório, né, nós precisamos de um refeitório, nós precisamos de uma cozinha, e ela nos ajudou para que nós construíssemos o refeitório e a cozinha, sabe, com muito custo. Isto também, tudo a gente coloca, sabe, toda esta vitória na graça de Deus, sabe, porque a graça de Deus é abundante para nós. Tivemos coisas tristes, perdemos meninos, mas nós ganhamos muitos meninos. Colocamos muitas meninos no mercado de trabalho, sabe? Tem meninas, nós temos agora meninos, rapazes, né, que são homens, são empresários, né, que passaram pelo projeto. Nós temos meninas que já têm salão de beleza, né, são as moças. Quanto, e o mais gratificante é que quando eles assinam a sua primeira carteira de trabalho, eles veem: irmã, esta é a minha primeira carteira de trabalho assinada, sabe? Aprendi aqui, irmã, aprendi aqui. Então, isso é muito gratificante, sabe? Alguns meninos nós perdemos para droga, perdemos para, né, ir para o mundo, mas nós ganhamos muito mais. Então, é muito gratificante olhar para trás como nós começamos pequenos, mas com muita fé, com muita coragem. Como eu sempre falo para os meus professores, que nós temos que ser valentes guerreiros, porque quem não é um valente guerreiro não enfrenta os desafios que a vida apresenta no dia a dia. Tem algum acontecimento que marcou muito o projeto em relação a isso? Sim, nós tivemos nosso menino, né, ali que foi morto ali na rua Juazeiro, ali na frente, quase perto de nós, ali os meninos saíram daqui. Então isso doeu bastante pra gente, né? E outros meninos que a gente perdeu há pouco tempo lá na Vila Dias, no Iagoda, nós perdemos alguns meninos nossos, né? Então, isso dói muito, mas não foi porque não ensinamos, né? Foi porque eles fizeram uma opção de vida. A pessoa faz uma escolha, né? Diante de tudo, seja os acontecimentos bons ou ruins, a senhora se sente feliz como tudo está hoje? Tipo, eu tô realizada? Claro que a gente sabe que muitas coisas podem melhorar ainda, mas como tá tudo hoje? Como a senhora se sente em relação a isso? Tipo, o seu eu, como ele se sente com isso? Sim, o meu eu, como religiosa, eu me sinto muito bem, porque sou uma pessoa muito agraciada por Deus, né? Uma que eu me dedico muito à oração,
né? E é isto que me dá força para me enfrentar os desafios do dia a dia. Não é que as pessoas entram aqui, vê o projeto cresceu bastante, não tem mais dificuldades, tem muitas dificuldades, mas eu me olho, sabe, como sendo uma pessoa, como eu já falei, agraciada por Deus, porque tive muitas conquistas, né, muitas conquistas aqui dentro do projeto. E tudo que eu vou fazer, realizar no dia, eu peço a permissão de Deus para que eu possa realmente realizar a sua vontade, para que eu possa estar atendendo as crianças e os adolescentes, para que eles possam também crescer na fé. Eu tento, da melhor maneira possível, né, salvar a minha alma e salvar também as minhas crianças e meus adolescentes, as pessoas que chegam perto de mim, né? Uma das primeiras coisas que a gente trabalha as nossas crianças é o amor, né? O amor de Deus, nós somos pessoas muito amadas, muito queridas por Deus, né? Nós somos tão grandes, se nós soubéssemos nos valorizar, né, que Deus cabe dentro de nós, né? Isso é muito importante. E a pessoa, a partir do momento que ela descobre que ela é amada por Deus, ela caminha de modo diferente, ela caminha com mais segurança, ela caminha que ela não está sozinha. Então é isso que acontece na minha vida. Eu caminho como eu não estou caminhando sozinha, eu não estou fazendo as coisas sozinha, porque ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias de tua vida, né? E eu acolho essas crianças como Jesus pediu, né? Vinde a mim, esses pequenos, deixai vir a mim esses pequenos, porque é deles o reino dos céus. Então, se nós não parecermos como aquela criança pura, como aquela criança que saiu do ventre da mãe pura, né? E nós não cuidarmos, nós não defendermos, nós não deixarmos essas crianças crescerem como devem crescer, né? Nós temos que seguir o que Jesus disse, né? Se nós escandalizarmos um desses pequeninos, é melhor amarrar uma pedra, né, no pescoço e jogar no rio, porque a gente está matando vidas, matando sonhos. Então agora nós estamos na campanha, nós estamos trabalhando bastante no combate à exploração sexual de criança e adolescente. Então a gente trabalha muito esse tema aqui, as crianças vão se apresentar nas escolas, e nós trabalhamos em agosto, que é contra a droga, nós trabalhamos também bastante. Então nós usamos bastante esse sistema, sabe, para trabalhar com as nossas crianças e nossos adolescentes, para eles não caírem, não serem enganados, né? Se eles vão ser enganados, é porque eles quiseram, né, seguir o caminho errado. Então, nós fazemos isso. Então, tem muitas vitórias, sabe? E eu coloco todas essas vitórias para Deus, porque Ele que me levanta todos os dias. A senhora fala muito da fé, das crianças e tudo. A gente sabe que tem sempre, acho que a maioria das pessoas já passou por isso, que é a época de duvidar, mas não duvidar, negar, mas aquela dúvida na fé, sabe? Quando você começa a pedir muito uma coisa, mas aí parece que não acontece, aí você começa a duvidar disso. O que a senhora tem para dizer para as pessoas sobre isso? Para aquela dúvida que elas têm realmente sobre Deus, quando isso abre no coração?
Sim, a fé nós recebemos no nosso batismo, né? Ela tem que ser cultivada, ela tem que ser cuidada assim como uma plantinha. Então, esta fé, se ela não é cultivada através da palavra de Deus, através da comunidade, as crianças através dos pais, né? Os pais estão bastante ausentes na vida das nossas crianças. A gente sente muito a ausência dos pais na vida das nossas crianças. Então, o que vai perdendo? A criança vai perdendo também o relacionamento com Deus, que é Criador, com o nosso Deus, que é Pai, né? Que é Criador. Então, daí o que vai se distanciando. Eu posso pedir para Deus, mas eu me pergunto, eu estou cumprindo os mandamentos de Deus, né? Jesus, ele dá 2 mandamentos só para nós, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua inteligência, com toda a tua força, com toda a tua energia, amar a Deus, né? E amar o próximo como a si mesmo, né? Se eu fizer tudo isso para Deus, né? Eu sempre falo para nossas crianças, se eu amar o meu irmão, sentir a presença do meu irmão, que Deus está ali no meu irmão, né? Tudo que eu pedi para o Pai, para Ele, no nome dEle, Ele vai nos conceder, sabe? E a fé, ela tem que brotar, ela vai brotando de dentro, sabe? Na sua palavra. Olha, esses dias eu não tinha dinheiro para comprar carne. É um fato que eu contei, sabe? Eu não tinha dinheiro para comprar carne. E eu me coloquei diante de Deus, sabe? Eu me coloquei diante de Deus. E Deus, daí tirei a passagem que os discípulos não conseguiram curar. O pai apresentou para os discípulos o seu filho que estava possesso, que dava crises, tudo. E ele não. Daí quando o pai olhou para Jesus, né? Jesus, daí o pai disse, Senhor, pode curar meu filho? Para quem crê, tudo é possível. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Depois Jesus curou o filho dele. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Daí quando Jesus curou aquele menino, depois quando estava só com os discípulos perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos curar? Porque para certas curas, para certas coisas precisa muita oração. E eu intensifiquei minha oração. E eu consegui 80 mil para comprar comida. Irmã, um conselho, se você pudesse dar para a geração, tanto para os que já são pais, que a gente sabe que tempo para mudar com a criação dos filhos, talvez ainda não tenha, porque a maioria já está crescida, mas algumas coisas podem ser resolvidas, certo? E para os que futuramente vão ser pais também, qual é o principal conselho que a senhora daria? O principal conselho é a gente amar. O amor está acima de tudo. O amor cura, o amor perdoa, o amor está acima de tudo. Se eu, desde o meu namoro, se eu namorar com amor verdadeiro, um amor verdadeiro mesmo, porque o amor verdadeiro não é uma paixão, qualquer briguinha se separam, mas um amor verdadeiro que suporta tudo, um e o outro, vai criar seus filhos naquele amor, naquele respeito, naquela fidelidade, e os seus filhos vão crescer com segurança, vão crescer sabendo amar
o amor cura. Então, muitas vezes, a revolta de nossas crianças, eu sempre fazia um presentinho para as meninas, para os meninos levar para a mãe. E sempre dizia assim, olha, dá um abraço na mãe quando vocês vão dar o presentinho, né? Uma lembrancinha pequenininha, dá um abraço. A menina disse, se eu chegar a dar um abraço para minha mãe, eu recebo um coice, um tapa, né? Coisa assim. Então, essas revoltas das nossas crianças é porque elas não estão sendo amadas. Elas não estão sendo amadas. Porque desde que eu saí do ventre da minha mãe, Deus já me amava no ventre da minha mãe. Quando eu saí, Deus continuava me amando. Então, se eu não levar adiante este amor, eu cresço uma criança revoltada porque ninguém me ama. Eu não pertenço a ninguém. Porque se a pessoa e chamar os filhos pelo nome, porque o nome é a identidade dos filhos. Ô menino, ô guri, ô não sei o quê, ô... Não, chamar pelo nome, porque se eu chamo uma pessoa pelo nome, é porque aquela pessoa já começa a ser amada por mim. Sabe? Então, é o amor, sabe? As pessoas esqueceram de amar. Por causa disso, então, há muita violência, todas as revoltas que acontecem aqui com as nossas crianças, a gente vai parar e vai perceber que é falta de amor. As crianças, esse tempo atrás, um menininho estava chorando ali, eu fui pegar ele, abracei ele, encostou na minha barriguinha, na minha barriga, ele até dormiu, se acalmou, sabe? É o abraço, é o amor, né, que cura as pessoas. Nós não estamos tendo mais tempo para fazer isso. Pode ver, né? Nós não temos tempo. Então, eu sempre falo para minhas mães, não é tão importante dar coisas, mas é se dar, ser para as pessoas, né? Eu dou um presente para a pessoa, né? É melhor eu ser para a pessoa, né? Do que um presente. Então, o projeto, ele significa muito na minha vida, porque foi uma luta de 27 anos de dedicação mesmo. É pensar em comida, é pensar em remédio, é pensar em roupa, é pensar em manter tudo isso daqui. Então, e tudo, eu agradeço a Deus, sabe? Pela presença constante, pela vitória que conseguimos, né? Temos coisas erradas, muitas coisas, mas a gente procura, sabe? Procura a fazer com que as crianças sejam felizes, né? E os adolescentes. É um presente da nossa escola. A gente fez uma canetinha para agradecer a sua participação e a disponibilidade do seu tempo. Obrigada.